Vocês estão visualizando a tela? Sim. Certo. Bom dia, mais uma vez. Daremos início agora à apresentação, né, o minicurso sobre instrumentação laboratorial com o Acer, né? Então, nós começamos ontem, na quinta-feira, dia 21, e encerraremos hoje, na sexta-feira, dia 22, tá? Então, eu passo aqui a palavra para o Acer, para que ele possa dar continuidade aí ao minicurso. Aos participantes, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem colocar aqui no chat que eu anoto, e ao final da apresentação eu leio para ele responder, certo? E a questão da lista de frequência, quando for mais ou menos umas 11, depois de 11 horas e 15, eu também coloco aqui a lista de frequência para que vocês possam assinar, tá? Pois uma boa apresentação, Weise. Obrigado, professora. Então, bom dia a todos, pessoal. É um prazer novamente estar aqui, certo? Então, hoje a gente vai dar continuidade à parte do minicurso de instrumentação laboratorial que nós iniciamos ontem, certo? E hoje, como eu prometi para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a espectrofotometria, sobre a cromatografia. Vou mostrar para vocês como que nós interpretamos os resultados e vou mostrar para vocês algumas pesquisas que eu já desenvolvi, né, utilizando essa técnica, tá? Então, a primeira delas que eu trouxe para vocês é a espectrofotometria. Então, essa técnica, ela é uma técnica instrumental que ela é muito utilizada na química analítica. Ela vai se basear no estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria, permitindo identificar substâncias químicas e determinar a sua concentração, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, né, de um prisma, onde nós temos o fenômeno que a gente chama de absorção e reflexão das cores, tá? E nós temos essa afirmação aqui que diz o seguinte: a luz visível, que é a luz branca que a gente observa, ela é composta por variações de cores do violeta ao vermelho. Então, quando a gente olha a olho nu, né, as cores, principalmente a branca, a gente não está vendo a cor branca. Na verdade, aquela cor ali, ela é uma mistura de todas as cores. Então, é uma composição de todas as cores que vão do violeta ao vermelho e que, para o nosso olho, é refletida na coloração branca. Quando a gente pensa, mas qual que é o inverso disso? É a cor preta. Na física, aí a gente precisa lembrar lá do ensino médio, o preto ele não é considerado uma cor, porque ele é considerado justamente a ausência de cores. Então, a gente vai chamar de cor aqui, né, porque a gente está muito mais habituado, mas é justamente aquela cor que absorve todas as cores. Então, ela consegue absorver tudo, né? E aí ela não consegue refletir nada. Então, por isso que lá na física a gente tem a questão do buraco negro, que a partir desse buraco negro a gente não encontra mais nada, porque ele é capaz de absorver a luz. Por essa razão que quando, por exemplo, a gente sai para passear assim, ao ar livre, e se esse dia estiver muito quente, e você está com a roupa preta, você sente muito calor. Eu creio que vocês já tiveram, né, essa sensação. Aí o pessoal fala, né, a roupa preta eu não vou usar não, que esquenta muito. Mas o que é que está acontecendo ali? Justamente essa camisa preta, ela está absorvendo todas as cores, né, que estão disponíveis aí na natureza. Então, ela consegue absorver para si, ela não reflete nenhuma cor, e aí por isso que a gente sente, né, aquele calor maior, né? Então, ela é capaz de absorver muito mais calor do que outras cores, por exemplo, tá? É importante dizer, né, que a gente acha que, por exemplo, quando eu falo de um objeto, esse objeto ele tem coloração verde. O que significa isso? Que esse objeto, ele consegue, por exemplo, deixa eu pegar aqui ele é preto, mas tem uma pontinha verde, tá? Então, digamos que aqui essa pontinha desse lápis, ela é verde, eu estou vendo verde, mas significa que esse objeto, ele está absorvendo todas as cores da natureza, está refletindo, né, apenas a cor verde para os meus olhos. Qual a importância disso para a análise de alimentos? Isso aqui está muito relacionado ao princípio da espectrofotometria, que é justamente quando a gente seleciona uma cor para poder analisar, né, um determinado composto em uma determinada amostra, tá? Essa técnica, ela tem uma característica muito grande que está relacionada à sua versatilidade.
Ou seja, ela pode ser utilizada para inúmeras finalidades. Aqui eu coloquei apenas algumas delas, né? Como, por exemplo, nós podemos utilizá-la para determinação de açúcares, para determinação de proteínas, determinação de compostos bioativos, atividade de diversas enzimas e diversas atividades antioxidantes. Eu consigo verificar só esse tipo de análise? Não. Nós temos uma infinidade de análises que nós conseguimos, né, determinar por meio dessa técnica, tá? Então, qual que é a vantagem de você usar uma técnica espectrofotométrica? A primeira delas é o volume de amostra, que você vai estar utilizando, volume de reagente, volume de substância, né? A sua versatilidade e a questão do tempo. Se você vai fazer uma análise, né, usando um método convencional, ele vai demorar muito mais. O grande exemplo disso é determinação de açúcares. Eu não sei se vocês já fizeram determinação de açúcares em laboratório, quando a gente utiliza o método de Fehling, que é aquele método que a gente aquece, titula, agita, e demora muito, porque esse método ele vai precisar passar por um ponto de viragem para formar um precipitado de coloração marrom tijolo. Isso demora muito. Você vai fazer uma análise de açúcares, demora 2 horas, né? Para você determinar esses açúcares nas suas amostras, por exemplo. Se for amostras muito longas, você vai perder muito tempo ali, né? Quando se faz determinação de açúcares redutores. Quando você vai fazer essa técnica, a determinar esses açúcares por meio da espectrofotometria, ela é muito mais rápida, porque vai consistir de quê? Você vai colocar a sua amostra, né? Você vai preparar a sua amostra de acordo com tudo que a gente viu ontem. Após preparar essa amostra, você vai reagir a essa amostra, colocar ela para reagir, e depois você vai fazer a leitura no espectrofotômetro. O único dado que vai importar para a gente é justamente a quantidade de luz que aquela substância que você preparou, né, que passou por um processo de reação, absorve. Então, eu vou medir quanto de luz que está sendo absorvida naquela solução, depois eu vou converter no meu resultado. Olha que interessante, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Da mesma forma, nós temos determinação de proteínas. Quem já teve a oportunidade de determinar proteínas em laboratório pelo método de Kildo viu quanto é demorado. Porque primeiro você pega a sua amostra, você vai digerir a sua amostra em capela, então você tem que colocar ácido sulfúrico, concentrado, uma mistura catalítica, aquele processo ele fica digerindo ali mais ou menos 4 horas, depois você vai fazer uma destilação, depois tem uma série de outras etapas. Se você vai fazer uma análise de proteínas usando uma técnica espectrofotométrica, né, geralmente a gente usa Lori ou Biureto, né, que são o nome dos cientistas que desenvolveram essas técnicas, né? Geralmente você termina essa análise, eu acho que menos de 1 hora você consegue fazer. E você consegue determinar muitas amostras ali naquele intervalo de 1 hora. Então, imagine isso quando você passa, né, essa questão para o seu trabalho no dia a dia em laboratório. Quanto tempo você não economiza, né, utilizando essa técnica, tá? E aí, como eu falei, você pode determinar compostos bioativos. Que compostos são esses? Você pode fazer determinação de compostos fenólicos, de terpenos, de taninos, de carotenoides, né? Atividade de enzimas, você pode verificar a atividade de proteases, que são enzimas que quebram proteínas, de carboidrases, de lipases, tudo isso você faz, né, por espectrofotometria, tá? Da mesma forma que você determina atividades antioxidantes, né, por meio de sequestro de radicais, né? Tudo isso você consegue visualizar por meio do espectro, certo? E aí essa técnica, como eu falei para vocês, é uma técnica que ela vai usar a luz, né? A capacidade que as substâncias elas têm de absorver, né, a luz, de absorver energia, por exemplo. E aí, na física, a luz nada mais é do que um comprimento de onda, né? Então, aqui eu trago para vocês o espectro eletromagnético, né, que eu falei para vocês, lá da definição, é uma técnica que vai fazer o uso do espectro eletromagnético, que é justamente o quê? A união, né, de diversas ondas, tanto do espectro magnético quanto do espectro elétrico. Tá? Isso aí é coisa que a gente vê lá na nossa física do ensino médio. Então, a gente sabe, né, que nós temos ondas no nosso dia a dia. Então, nós temos aquelas ondas que elas
são captadas por sinais de rádio, né? Nós temos as ondas de TV, os micro-ondas, radar, controle, enfim. Dentro desse espectro eletromagnético, essas ondas, elas são diferenciadas pelo seu tamanho, né? Pelo comprimento que essa onda apresenta. Então, aqui a gente observa, né? Por exemplo, ondas de rádio são geralmente aquelas ondas maiores que 100 metros. Por isso que quando a gente, por exemplo, aqui está uma rádio AM, né? Que é aquela rádio mais local. Então, ela é uma onda que ela apresenta mais de 100 metros. Essa onda nada mais é do que um sinal, então você vai ter uma fonte jogando esse sinal, depois você vai ter um local que vai receber esse sinal, que no caso é a nossa casa, por exemplo, tá? Esse caso aqui é aplicado para uma rádio AM. Se você tem uma rádio FM, por exemplo, essas ondas elas são muito maiores, tá? Então, só para mostrar para vocês, né, a diferença dessas ondas, que nada mais são sinais. Da mesma forma que nós temos ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, raio-x, raios gama, nós temos o que a gente chama o espectro visível, que são justamente as cores que nós observamos. E as cores nada mais são que ondas. Então, cada cor que a gente observa, seja ela amarela, vermelha, azul, roxa, essa cor ela apresenta um comprimento de onda diferente, que vai caracterizar essa coloração que está sendo refletida para a gente. Então, nós chamamos, né, de espectro visível, porque é aquele espectro que nós conseguimos ver. Dentro do espectro eletromagnético, são as únicas cores que o nosso olho, né, ele é capaz de enxergar, que são refletidas em uma frequência que nós conseguimos captar esse sinal. Por que eu falo isso? Nós não conseguimos enxergar ondas de infravermelho, nós não conseguimos enxergar ondas de micro-ondas, muito menos ondas ultravioleta, tá? A gente só consegue visualizar as ondas que estão no espectro visível, que são justamente as cores, ou seja, o vermelho, o amarelo, o azul, nada mais são do que ondas, certo? E é justamente usando esse princípio, né, de que cada substância apresenta uma cor, que a espectrofotometria ela é baseada. Ou seja, a metria ela está associada à questão de medição. Então, nós vamos medir esses espectros, né? Foto corresponde à luz, então nós vamos medir a luz que está presente aí nesse espectro, tá? Sendo que quando a gente trabalha com a espectrofotometria, ela consegue pegar essa luz que está sendo absorvida e converter em um valor, né? Não só do espectro visível, mas também ela consegue captar ondas, né, ultravioletas, certo? Sinais de ondas ultravioletas, tá? E aí, quando a gente fala, né, dessa radiação eletromagnética, como eu falei para vocês, ela pode ser descrita como uma onda, e essa onda, ela vai apresentar algumas propriedades, como comprimento de onda, amplitude, velocidade e frequência. Então, aqui está a nossa onda, né, que corresponde à radiação eletromagnética. Essa onda vai ter um comprimento, dependendo do seu comprimento aqui, ó, que ele é indicado pelo sinal de lambda, né, que é uma letra grega. Dependendo desse comprimento, é justamente ele que vai caracterizar, né, que tipo de onda é aquela. Essa onda vai ter uma amplitude, que corresponde, né, à diferença entre a linha de base até o topo, que essa onda ela consegue chegar. Nós temos uma frequência, que corresponde à quantidade de ondas que vai passar em um determinado intervalo, né? E nós temos a velocidade, né? É uma onda que ela caminha em velocidade mais longa, velocidade mais lenta, velocidade mais rápida, tá? Então, só para a gente se situar e saber por que a espectrofotometria ela trabalha, né, utilizando esses comprimentos de onda. Porque ela vai captar justamente esse sinal e vai converter em um valor. E é justamente o valor convertido que é necessário, né, que a gente vai precisar para poder analisar as substâncias, tá? Só um minutinho. Ok. E aí nós temos que a absorção dessa radiação eletromagnética pela matéria vai alterar a sua energia. O que significa? Você tem uma determinada solução, essa solução ela é capaz de absorver essa radiação eletromagnética, porque ali nós temos matéria e essa substância ela vai ter a sua energia alterada, tá? Então, é por meio da resposta que vai se ter, né, por meio da excitação desses elétrons ali, que essa resposta ela é gerada no meio, na forma de um sinal, né? E é justamente esse sinal que eu falei para vocês,
que a gente vai estar utilizando para calcular os nossos resultados, certo? Quando a gente fala de espectrofotometria, né, a gente precisa entender o funcionamento das cores, principalmente as cores complementares, tá? Então, isso aqui a gente vê lá na disciplina de artes, né, ainda no fundamental, que nós temos as cores primárias, né, nós temos as cores secundárias, terciárias e cores complementares. E o que são as cores complementares? São aquelas cores que elas no espectro, né, de cores, né, na roda de cores, se possamos dizer assim, elas estão em lugares opostos, tá? Ou seja, o que isso significa? É o que eu falei para vocês da história da caneta verde. Se, por exemplo, né, eu estou vendo uma substância e essa substância ela apresenta uma coloração violeta, o que significa isso? Que a cor que ela absorveu foi a sua cor complementar. Ou seja, a substância absorveu o amarelo e refletiu o roxo para mim. Então, no meu olho, eu estou visualizando, né, uma coloração roxa. Por que eu preciso saber isso? Por que isso é interessante? Porque quando eu for fazer uma análise no meu espectro, eu vou selecionar aquele comprimento de onda, como eu falei para vocês, o comprimento de onda corresponde a cada cor que a gente tem, né, na nossa paleta de cores. Então, se eu estou vendo uma substância que ela apresenta uma coloração roxa, quando eu for analisar no meu espectro, eu vou selecionar qual o comprimento de onda. O comprimento da cor roxa ou o comprimento da cor amarela? Eu preciso selecionar o comprimento da cor amarela. Por quê? Eu sei que é a cor que o comprimento de onda amarela é aquele que vai ser absorvido por aquela substância que vai refletir o roxo, tá? É um pouquinho complicado assim da gente entender, mas se torna fácil. Por quê? Ali, ó, imagine, eu estou vendo uma substância verde, então significa que aquela substância ela está refletindo o verde. Então, aos meus olhos, ela é verde. Mas para eu medir quanto de energia se tem ali naquela solução, significa o quê? O quanto de energia que foi absorvida. Mas qual que é a cor complementar que vai absorver o verde? É o vermelho. Então, ao invés de eu selecionar um comprimento de onda que corresponda à cor verde, eu vou selecionar a coloração vermelha, tá? Ah, Wesley, mas eu preciso saber qual que é todas as cores complementares? Não, é bom você entender isso. Por quê? Às vezes, quando você está fazendo uma reação em laboratório, a sua solução inicial, por exemplo, ela apresenta uma coloração violeta. Você colocou ali para reagir. Depois de um tempo, né, um determinado período de incubação, ela se tornou amarela. Aí, eu errei, o que é que aconteceu aqui? Não, é porque justamente essa sua solução, ela absorveu a coloração ali, ela reagiu, né? Houve uma modificação naquela matéria, como a gente já viu na definição anterior, e ela está refletindo uma cor complementar, tá? Mas eu preciso saber dessas cores só para essa questão. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai fazer análise em laboratório, né? Você vai pegar uma metodologia, um protocolo, e lá eles já vão indicar o comprimento de onda que você vai utilizar. E já é o comprimento de onda necessário para absorver aquela cor complementar ali, tá? Mas é bom você saber porque às vezes mas por que eu selecionei esse comprimento de onda aí? Está associado à coloração da sua amostra, tá? É questão de princípio da técnica. É o que eu falei para vocês ontem. A gente não pode chegar no laboratório e estar trabalhando como robozinho. Primeiro eu preciso entender o princípio. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou misturando A com B? E depois vai dar C? Eu preciso entender, porque se dá um problema, depois eu tenho como consertar, digamos assim. Porque às vezes também, por que eu falo isso? Às vezes você está lá, você vai fazer uma análise, aí deu errado, os seus resultados eles não estão condizendo, né, com a literatura. Aí você vai ver lá qual foi o comprimento de onda que você selecionou. Às vezes você selecionou um comprimento de onda errado. E aí você acha, né, que sua análise deu errada. Não, é porque o próprio equipamento ele não conseguiu ler porque a coloração ali era outra, tá? Então você selecionou um comprimento de onda errado, que não corresponde àquela cor que está sendo absorvida, nem a que está sendo refletida, isso pode gerar um problema para você, certo? Então, vamos adiante. Aqui são um esquema simplificado, como mostra, né, a forma que a gente trabalha, né, com essa técnica. Então, nós vamos ter ali uma fonte de luz,
essa fonte de luz ela vai refletir todas as cores, só que a luz, quando ela reflete em todas as direções. Então, depois nós vamos ter um polarizador, para que esse polarizador ele capte essa luz que está sendo, né, emergida aqui. Ele vai captar essa luz e vai redirecionar para um monocromador, que é justamente esse prisma aqui. E o que é que esse monocromador faz? Ele vai absorver todas essas cores, ele vai estar energizado, aí depois eu venho aqui com o seletor, e aí eu vou dizer, mas a minha solução, ela absorve coloração amarela, então eu quero selecionar apenas o comprimento de onda amarela. Aí você vem e seleciona ali, aí apenas a coloração amarela é que vai ser refletida, vai passar pela sua amostra, né? Então, ao passar pela sua amostra, que está aqui presente nessa cubeta, essa sua amostra ela vai absorver essa luz. À medida que ela absorve, né, a quantidade que vai passar por ela vai sair na forma de um sinal, e a gente vai verificar aqui, né, vai haver uma conversão de transmitância, né, que corresponde à luz que é transmitida, e vai dar um sinal, é justamente o sinal que vai sair aqui no meu detector que eu vou usar, né, para calcular o meu resultado, tá? Eu sei que está um pouquinho complicado, mas quando eu for mostrar para vocês como que acontece na prática, né, vai ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês um exemplo mais dinâmico. Então, imagine que aqui você tem isso aqui, esse recipiente ele é conhecido como cubeta, tá? Então, você tem uma amostra nessa sua cubeta. Então, digamos, eu quero analisar proteínas. Minha amostra de proteínas está aqui. Aí eu venho com feixe de luz, ele vai passar através dessa amostra, e aí o que a gente observa? Então, digamos que aqui tinha 3 setinhas, correspondia ao feixe de luz, apenas uma foi absorvida e 3 passaram. Ou seja, essa substância ela foi capaz de absorver a luz que está passando ali. À medida que ela absorve, ela vai me dar a resposta em um sinal, tá? E o valor que ela me der é o valor que eu vou usar para calcular os resultados. Aqui esse é a mesma coisa, ó, tá vendo? Está passando um feixe de luz, mas aqui passaram 2 setinhas. O que é que isso significa? Olha essa informação aqui embaixo. Essa solução ela é mais concentrada que essa, né, que é menos concentrada. Então, quando eu tenho soluções mais concentradas, a minha luz ela é mais absorvida, tá? Isso é meio que óbvio. Onde é que você vê isso no seu dia a dia? Você vai num açude, num rio, se a sua água ela é escura, significa que você tem grande material em suspensão ali. Pode ser um rio poluído, uma água poluída. E aí você não consegue ver, talvez seja uma água muito escura, porque os feixes de luz do sol, eles não conseguem atravessar ali. Se você vai para um poço, né, um rio, que a água, né, ela tem menos concentração de impurezas, né, ela não tem impurezas tanto em suspensão ali, essa luz ela consegue atravessar mais facilmente, tá? E aí nós temos essa relação aqui, em que I0, que é a quantidade, né, de luz que ela vai atravessar, pela quantidade de luz que atravessou, ela é maior que I1, tá? Da mesma forma, se eu comparasse aqui I1 com I2, tá? E o que isso significa? Que quanto mais concentrada essa minha solução, mais luz ela vai conseguir absorver. Por que isso acontece? Eu tenho partículas em suspensão ali. Então, à medida que o feixe vai passando, ele vai colidir com essas partículas, né? Em suspensão, ele vai sofrer uma reflexão e vai ser absorvida pela amostra. Só um minutinho. Vamos adiante. Aí eu tenho essa relação aqui, ó, que I0 é maior que I1, que consequentemente é maior que I2. Mas eu posso me perguntar, para que serve essa informação? Qual que é a importância de eu conhecer essa informação? Que a quantidade de luz que eu incidi, ela é maior que a quantidade de luz que atravessou pela amostra. Porque a partir dessa informação que eu vou comparar, né, a quantidade de luz que foi transmitida e a quantidade de luz projetada para poder descobrir a concentração de uma solução. Ou seja, aqui eu tenho a minha fonte de luz, né, que é a quantidade de luz que foi projetada, vai passar pela amostra, depois eu tenho aqui a quantidade de luz que atravessou. E isso vai corresponder à minha absorbância, né, que é justamente essa relação entre a quantidade de luz que foi projetada e a quantidade de luz que foi transmitida, que é o valor que a gente vai usar na equação,
tá? E aí, como que a gente calcula essa atividade? Né? Geralmente, você pode calcular em torno de percentual. Então, você vai pegar a ABS de 0, né, que corresponde ao controle, ou seja, é aquela absorbância inicial, né, antes de você ter, por exemplo, ali a sua amostra, tá? Então, quando eu vou analisar no laboratório, quando eu vou desenvolver essas técnicas, eu vou preparar a minha amostra em uma determinada cubeta e a luz vai passar por essa amostra. Só que como é que eu vou medir quanto de luz que realmente está passando ali? Eu vou ter que preparar uma outra cubeta, que é o que a gente chama de branco, né? Ou cubeta controle. Então, eu preciso analisar primeiro aquela cubeta para ver se tem alguma interferência, né? Para ler se existe alguma absorbância ali, porque imagine se aquele branco tem alguma interferência. Ah, mas você pode se perguntar, mas o que seria o branco? O branco, no laboratório, a gente fala que é tudo menos a amostra. Ou seja, eu vou preparar uma reação química para analisar. Então, digamos que ali naquela minha solução eu preciso pesar a minha amostra, colocar um solvente, sei lá, álcool etílico, né? E preciso colocar mais uma outra coisa ali no meio. E aí eu vou colocar a minha amostra, certo? Aí eu vou ler. Se eu tenho minha amostra, ela vai refletir. Tá, mas eu trabalhei com solvente, álcool etílico. Se esse meu álcool etílico, esse mesmo que eu utilizei, tiver alguma impureza ali, ele vai absorver alguma luz. Se ele absorver alguma luz e for correspondente à impureza, se eu não medir quanto que corresponde a essa impureza, o meu resultado final ele talvez não seja correspondente ao resultado real ali. Então, eu preciso eliminar esses interferentes para poder verificar qual que seria a concentração real ali daquela substância. Então, eu vou analisar a solução, né, contendo o branco, né, que não tem nada de amostra, só para verificar se existe alguma absorbância ali. Existindo a absorbância, depois o que é que eu vou fazer? Eu tiro aquela absorbância do 0, menos a absorbância de 1, que foi a absorbância da minha amostra, a absorbância que eu li, dividir também, né, por 0 e multiplicar por 100, tá? Isso é meio que uma atividade universal, né? Esse tipo de atividade aqui a gente usa para diversos tipos de amostras, tá? Mas vai depender da natureza e como que você quer expressar esses resultados, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas mais à frente, quando eu mostrar para vocês uma técnica de preparo de amostras, certo? E aí, quando a gente fala dessa espectrofotometria, né, a gente não pode esquecer quem foram os criadores, né? E saber por que a gente segue essas regrinhas, faz uma análise desse tipo, tá? Então, nós temos que agradecer a Beer e Lambert, né? Eles foram os dois pesquisadores, né, que contribuíram para o nascimento da espectrofotometria, que a gente chama UV-Vis, né, que ela mede ondas tanto no espectro ultravioleta quanto no espectro visível. E eles disseram, né, depois de inúmeras pesquisas, eles fizeram um postulado. Eles disseram que a quantidade de luz absorvida ou transmitida por uma determinada solução depende da concentração do soluto e da espessura da solução. É o que eu falei para vocês. Se você tem uma solução mais concentrada, essa solução ela vai absorver mais luz, né, do que uma solução menos concentrada. E certamente a quantidade de luz que é transmitida, ela vai ser menor numa solução mais concentrada e maior numa solução menos concentrada, tá? Aqui, só para mostrar para vocês, né, novamente, a figurinha que a gente já está mais habituado, você tem um feixe incidente, esse feixe ele vai passar pela amostra, vai sair um feixe emergente, e eu vou comparar, né, quanto de luz que está saindo e quanto de luz, né, que entrou aqui inicialmente, tá? Ah, mas aqui ele fala o quê, ó? Ele fala da concentração e da espessura. A espessura está muito associada ao tamanho dessa cubeta também, né? Porque imagina, se eu uso uma cubeta que ela tem um tamanho, né, de 1 centímetro aqui, e depois uso uma que tem 3 centímetros, vai haver uma diferença nos resultados, lógico, porque o caminho que a luz ela tem para percorrer numa cubeta de 3 centímetros, ela é muito maior do que na de 1 centímetro, tá? Mas é só informação para que a gente precisa ter em mente, porque se eu uso uma cubeta de 3 centímetros, depois eu tenho que compensar no meu cálculo, né? Quando eu for calcular os resultados, eu tenho que considerar que aquela cubeta ela foi de 3 centímetros, por exemplo, tá? Ah, como é que a gente calcula a absorbância? Então, existe, né, uma forma de se calcular, né, que é
por meio dessa equação aqui, que ela vai correlacionar a absortividade molar, que é justamente a quantidade de luz que ela é absorvida por 1 mol de substância, né? 1 mol é uma molécula da substância, lembrem lá da química, por litro, né, de reação por centímetro. Ou seja, o que eu falei para vocês, se aqui, ó, você tem uma cubeta de 1 centímetro, você usa esse valor diretamente. Se fosse uma cubeta de 3 centímetros, você compensaria, né? Depois você teria que considerar que essa cubeta foi 3 centímetros. Depois você vai, né, correlacionar com o comprimento do caminho óptico, né? Que é justamente também o tamanho, né, o comprimento dessa cubeta. Qual que é o comprimento que essa luz ela está passando ali, e depois você vai chegar no resultado da concentração. Sabendo a concentração, você descobre a absorbância. Ah, Wes, mas se eu quero descobrir qual que é a concentração, como é que eu vou saber? Aí você tem que descobrir a absorbância. Wes, mas para eu descobrir a absorbância, eu teria que saber a concentração. É uma loucura, né? É por isso que nós precisamos do auxílio de um equipamento, tá? Então, aqui eu apresento para vocês o espectrofotômetro, certo? Onde eu já mostrei para vocês, né? Você vai ter uma fonte de luz, você vai ter um polarizador que joga a imagem para o monocromador, seleciona o comprimento de onda e aí você vai ter o resultado no sinal. Por que a gente precisa saber isso? O equipamento, ele só vai me dar a absorbância da amostra. Ele não vai dizer, ó, olha, aqui, nessa sua amostra, você tem tantos % de proteína. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer que essa solução, nessas condições, ela apresenta essa absorbância aqui. Ele só vai me dar um sinal, é só um valor, que é a quantidade de energia que ele está absorvendo ali. Ele não vai dizer especificadamente, olha, Wacer, aqui nessa sua amostra você tem 30% de proteína. Aí eu quero analisar açúcar redutor. Aí, olha, Wacer, aqui nessa sua amostra tem 8% de açúcar redutor. Não. Ele só vai dizer, nessa solução aqui que você me deu, para eu analisar, a quantidade de luz que é absorvida é essa aqui, ó, 0,20. E é justamente esse valor aqui que me interessa. É por meio desse valor que eu vou descobrir qual que é a concentração da minha substância, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês, né, quem nunca teve contato, quem já teve ou quem ainda não teve, né, para vocês conhecerem o que é um espectrofotômetro, tá? Então, é justamente esse equipamento aqui. Você vai ter esse compartimento, que vai ser justamente o compartimento onde a gente coloca a cubeta, que é esse acessório aqui, e é nesse acessório aqui que eu vou colocar a minha amostra, tá? Por isso que eu falei para vocês, ó, quanto de volume que você não economiza. Então, você vai fazer uma titulação, geralmente você precisa preparar uma amostra de, sei lá, no mínimo 50 ml, né? Para você colocar lá no Erlenmeyer. Aí você vai trabalhar com a cubeta, você coloca 3, 4 ml aqui. Então, a quantidade ela é muito pouco de reagente que você vai estar utilizando, né? E, consequentemente, a quantidade de amostra também. Aí você vai pegar essa cubeta aqui, ó, você vai colocar aqui dentro desse compartimento aqui, desse quadradinho. Você vai fechar essa tampa para que nenhuma luz interfira. Você vai, quer dizer, primeiro você seleciona, né, o comprimento de onda adequado para ler aquela amostra, né? Você só vai selecionar aqui no equipamento. Depois você coloca aqui, ó. Aí você vai fechar, tá vendo esse, como se fosse uma válvula? Você vai dar uma puxadinha nessa válvula, porque o leitor aqui onde a luz vai passar, ele tá um pouquinho mais aqui à frente. Aí a luz vai passar, ó, vai converter em um sinal, e aqui na tela você vai pegar justamente esse número aqui que vai estar saindo, tá? Aí você anota esse número e depois você vai calcular. Agora vamos, né, um pouquinho mais adiante, ver como é que a gente calcula esse resultado, tá? Aqui só para mostrar para vocês um outro tipo de equipamento, que também é um espectrofotômetro, mas esse aqui ele é conhecido como leitor de microplacas, né, ou TECAM. Esse equipamento ele tem a mesma função, e até uma função melhor, né, do que o espectrofotômetro. Então, consequentemente, ele é muito mais caro, né? Só que a vantagem dele é que ele vai fazer a mesma coisa, né, que o espectro lá. Só que ele vai conseguir ler muito mais amostras em um menor espaço de tempo e um menor volume. Então, isso aqui é chamado de microplaca. Cada orifício desse corresponde o nome dele é poço, né? Então, nós temos os pocinhos, e cada orifício dele corresponde a uma cubeta dessas aqui, ó.
Então, é como se eu pegasse essa cubeta de 4 ml e transformasse cada uma em um pocinho. Olha que legal, né? Então, cada pocinho desse, eu consigo colocar 0,3 ml de substância. E uma microplaca, né, se for desse poço, desse orifício menor, ela contém 96 poços. O que isso significa? Eu consigo fazer 96 leituras de absorvância em um menor espaço de tempo. Lá no meu laboratório, né, que a gente trabalha em Campinas, nós temos a oportunidade de ter, né, nós temos esse equipamento. Então, assim, desde que foi comprada a nossa vida lá, ela foi muito mais facilitada. Porque imagine que eu chegasse para vocês e disse, ó, você vai fazer essa análise aqui, você tem 80 amostras. Você teria que preparar 80 cubetas, 80 amostras dessas cubetas aqui. Geralmente você não tem 80, você tem 4, 5 e você fica. Joga a solução, lava a cubeta, coloca de novo. Né? É muito difícil você separar 80 para fazer a leitura. Aí digamos que você transfere para uma microplaca. Aí você coloca as 80 amostras aqui, injetou no equipamento, né? Injetou não, né? Você colocou para o equipamento ler. A absorvância, ela não lê de forma lateral, ela vai ler de baixo para cima, né? Aí aqui, né, ele vai estar acoplado a um computador. No meu computador já vai sair, né, os valores de absorvância. E é muito mais rápido, tá? Ele começa a ler aqui, é rapidinho. Ele dá uma agitada, aí vai, né, saindo os sinais. Tan, 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 tan. Cada tan desses é uma leitura que ele fez, né? Então você não precisa estar abrindo equipamento, tira a cubeta, bota outra amostra, não sei o quê. Você já coloca, né, ali e é lido tudo. O que é interessante também? A quantidade de interferentes, ela já diminui, porque você não precisa estar abrindo equipamento, que vai influenciar ali, né, na quantidade de luz e tudo mais, tá? Então, só para mostrar para vocês, né, a facilidade que nós temos também, né, quando você usa um equipamento mais moderno, tá? E aí vocês podem me perguntar agora, tá, Wilson, até agora você está falando de sinal, nós vimos questão de princípio de técnica, como que eu vou calcular esses resultados? Aí eu falo para vocês, por intermédio de uma curva padrão. Então, vocês acham, né, a gente quando estuda matemática lá no ensino médio fundamental, a gente faz aquelas equações do primeiro grau e vocês, nunca mais eu vou usar isso na minha vida. Engano seu, meu querido. Aqui que a gente vai precisar daquela matemática lá, né? Não só aqui, né? Para tudo que a gente usa na nossa vida. Mas aqui a gente vai usar muito. Então, imagina se você não aprendeu naquela época, você vai ter que começar a aprender de agora, tá? Mas se você não aprendeu, não se culpe. É muito comum que a gente realmente não saiba, né? A gente aprende muita coisa. Né? Eu tenho exemplos de... Eu vim aprender novamente sobre curva padrão no meu mestrado, tá? Então, assim, eu tenho colegas que estão no doutorado e ainda não sabem nem por que a gente faz uma curva padrão. Tá? Mas aí tá, o problema é nosso, né? A gente tem que correr atrás dessas informações, né? Para poder entender por que a gente está fazendo aquilo ali, tá? Então, essa curva padrão, ela vai correlacionar a concentração de uma determinada substância com as absorvâncias. Olha aqui, meu querido, onde eu vou usar aquela absorvância lá, que é aquele sinalzinho que a gente vê no equipamento. Eu vou fazer uma leitura de vários compostos, vai me dar várias absorvâncias, e eu vou fazer um cálculo, né, de regressão linear simples. Olha aí a matemática, para que eu possa gerar uma equação geral da reta, que é uma equação de primeiro grau, e por meio dessa equação de primeiro grau, eu vou descobrir a concentração da minha substância. Tá, mas como é que eu vou fazer isso, né? Como eu falei, né? A relação entre os valores de absorvância e os de concentração. Aí, com base na análise gráfica, né, você vai ver a linearidade dessa reação e vou calcular um fator de conversão de valores de absorvância em concentração. Quando a gente vai para o laboratório, que a gente usa um método convencional, é muito bom, né? Que você já tem aquela equaçãozinha pronta, aí você tá lá, fez uma titulação, anotei o volume gasto, gastei tanta coisa, usei tantos ml de amostra, o peso da amostra foi esse, o fator de correção é esse. Aquele fator de correção corresponde ao fator de correção do reagente que você está utilizando. Ou seja, ele vai corrigir, né, aquele valor ali para que você não tenha erros. Então, você jogou na equação, achou o resultado, muito fácil, muito bom. Mas e a matemática que tem por trás daquilo ali? Quando a gente trabalha com espectrofotometria, nós não vamos usar
aquelas equações já padronizadas, né, que foram validadas, de colocar volume e gasto, colocar peso e amostra, não. A gente vai calcular por meio de uma curva padrão, né? E o que seria essa curva padrão? É essa relação gráfica aqui. Vou ensinar a vocês como é que a gente calcula ela. Então, antes de mais nada, antes de preparar uma curva padrão, eu tenho que ter um padrão analítico. Por que que essa curva ela recebe esse nome de padrão? Como é que eu vou calcular? Weissa, você tem uma amostra aqui, e essa sua amostra, eu quero verificar a quantidade de proteínas dessa amostra. Tá, mas como é que eu vou saber que realmente aquela minha amostra ela tem proteína ali? Você vai precisar usar um padrão analítico. E o que seria esse padrão analítico? É um composto, né, quase que puro. Ele é um composto que ele apresenta quase 100% de pureza. Então, você vai comprar esse composto, né, que a gente chama de padrão analítico, e esse composto ele vai servir, né, para que você faça justamente essa curva padrão e depois você consiga calcular os seus resultados. Então, digamos que eu chegasse para você e dissesse, Fernanda, que é o único nome que eu lembro, né, que está aí. Eu disse, Fernanda, você hoje vai fazer análise de glicose. Você vai fazer açúcares redutores, vai medir por meio de glicose. A glicose é um açúcar redutor. Mas eu não quero que você faça por meio de Fehling. Eu quero que você faça por espectrofotometria. Né? Faça açúcares redutores totais por espectro. Aí, beleza, vamos lá. Aí eu vou dizer, prepare uma curva padrão, porque por meio dessa curva padrão você vai calcular os seus resultados. Aí você vai pegar o seu composto padrão, né? Que é justamente a glicose, que ela corresponde a um açúcar redutor. Você vai pegar essa glicose, você vai preparar ela em diversas concentrações. Eu vou dizer, prepara uma curva padrão de 0 a 100. Né? Aí você vai pesar essa curva padrão em diversas soluções, esse seu reagente, em diversas soluções, em diversas concentrações, perdão. Depois que você separar em diversas concentrações, você vai ler todas essas concentrações no espectro, para você verificar a absorvância, quanto de luz que está sendo absorvida em cada solução dessa, que apresenta concentração diferente, e depois você vai fazer uma relação gráfica disso, tá? Então, imagine que eu falei para vocês, você tem diversas concentrações, digamos que aqui você tem 5 miligramas por ml de glicose. Nessa outra aqui você tem 50. Se você tem 50 nessa outra, corresponde que você tem mais amostra aqui. Ela está mais concentrada que essa. Então, a quantidade de luz que ela vai absorver aqui é maior do que nessa aqui. Aí você vai ter absorvâncias diferentes. Você vai fazer isso para todos os pontos que eu lhe der, para todas as concentrações que eu lhe der, e depois vai fazer uma relação. Aqui, ó, que é justamente essa relação. Na concentração de 50, a absorvância foi tal. Na concentração de 30, a absorvância foi menor. Na concentração de 10, ela foi menor aqui. Vai ficar mais fácil vocês visualizarem quando eu for mostrar no próximo slide, tá? Só um ponto para vocês, já que eu falei, né? Você... preciso fazer uma curva padrão de um padrão analítico. Não tem um padrão. Meu querido, o que é um padrão analítico? Você vai lá no site, geralmente aqui você tem a Merck, né? Ou Sigma, são as empresas que trabalham com esses padrões, que apresentam maior grau de pureza, e se eles apresentam maior grau de pureza, eles são mais caros. Aí eu digo, Fernanda, compra glicose para mim, tá? Glicose aqui, ó, a pureza, mais de 99%. Ou seja, significa que naquele frasco eu vou ter quase 100% de glicose ali. Aí você diz, Weissa, quanto eu compro? Aí você vai ver os valores. Olha aqui como é que é caro. Você tem 200 miligramas, é R$ 537. 250 miligramas é igual a 0,25 gramas, tá? Então, você tem 3 casas aqui e você paga R$ 537. Se você vai comprar 1 grama, é R$ 1.130. Aí eu digo, não, compre 25 gramas. Eu vou ter que desembolsar R$ 10.000 ali para comprar apenas esse padrão. Em laboratório, a gente usa só glicose? A gente só faz análise de glicose? Não. A gente faz análise de muita coisa. Aí eu vou precisar de padrões, né, para várias análises que eu preciso fazer, né, para poder comparar depois, para vocês verem o quanto é caro. Mas tem um lado positivo que eu não vou precisar comprar 25 gramas, porque se eu comprar 25 gramas,
possa ser que termine a validade e eu não consiga usar tudo. Geralmente, para essas curvas, a gente usa uma concentração muito pequena, né? Muito baixinha de uma solução, tá? De um determinado reagente, para que a gente possa fazer essa curva padrão. Ah, tá um pouquinho difícil vocês entenderem. Agora eu espero que fique mais claro. Então, digamos que eu cheguei, né, para a Fernanda e disse, Fernanda, vamos fazer análise de compostos fenólicos totais em uvas. Então, uva a gente sabe que é um composto, todo mundo fala, né? Tem aquelas propagandas, que chamam a atenção para você consumir uva, né? Porque é rico em composto fenólico, que tem potencial antioxidante e tal. Aí eu digo, vou preparar um suco de uva aqui e você vai fazer análise de compostos fenólicos. Você vai precisar de um padrão analítico, né? Então, aí eu digo para você, use ácido gálico. Porque ácido gálico, ele é um composto fenólico ali. Por que eu vou usar isso aqui? Eu vou preparar uma curva de um composto fenólico, porque o meu resultado ele vai ser convertido em composto fenólico. Então, eu preciso analisar se naquela condição ali, que eu estou realizando minha análise, eu consigo fazer a leitura de compostos fenólicos. Porque sabendo que eu tenho, eu consigo ler, eu vou fazer a relação daquele composto padrão que eu estou analisando e consigo chegar no resultado, tá? Aí eu chego para a Fernanda e digo, prepare diversas soluções de ácido gálico de 0 a 100 miligramas por ml. Então, você vai lá na balança, aí você vai pegar vários pontos, eu dei um intervalo para você. Então, digamos, Fernanda, use 10 pontos, vale 10 em 10, pese 0, 10, 20, 30, 40, até chegar em 100 miligramas por ml. Você vai ter, né? Se você fizer em tubo de ensaio, você vai ter 10 tubos de ensaio ali, e cada tubo de ensaio ele contém uma concentração diferente. Aí depois você vai lá e você vai ler a absorvância de cada tubo de ensaio. Você pega esse tubo de ensaio, colocou na cubetinha lá, colocou no espectrofotômetro, leu aquele sinal, anotou o sinal. É só isso que você vai fazer por enquanto, tá? Depois que você vai ler esse sinal, você vai plotar o gráfico de dispersão no Excel e gerar a equação linear da reta. Depois você vai calcular os resultados. Hoje você falou que eu preciso saber de matemática. Lógico, você precisa saber por que você está fazendo isso. Você vai fazer à mão? Não, a gente tem um Excel para isso. Então aqui, só para mostrar para vocês como é que a gente vai calcular, né? Cheguei lá, Fernanda pesou, Fernanda foi lá e pesou, ó, de 0 a 0,1 miligramas, né, por ml, 0,100. Fernanda foi no espectro, pegou cada solução dessa e mediu. As absorvâncias que ela observou foram essas aqui. Olha que interessante, ó, a 0,100, a absorvância foi de 694. Ou seja, a quantidade de luz que foi absorvida ali foi essa aqui, tá? Diferente de 0,010, foi de 0,082, que é justamente aquele princípio que eu falei para vocês. Soluções mais concentradas, você tem uma maior capacidade de absorver luz do que uma solução menos concentrada. Aí, e agora, Waze, o que é que eu faço? Fernanda, selecione aí. Ó. Fernanda vem, seleciona com o mousezinho dela. Bem dinâmico. Selecionou isso aqui. Depois, Fernanda vai clicar aqui, ó, inserir no Excel. Quando ela clica em inserir, vai aparecer essas opções. Ela vem aqui em gráficos, ela vai pedir um gráfico de dispersão. Então, ele vai dispersar esses resultados, né? Ele vai fazer uma relação gráfica entre a concentração que nós temos e a absorvância, tá? Então, ela vem pedir um gráfico de dispersão, é isso aqui que vai aparecer, tá? Aí, beleza, e agora, como é que eu faço a equação geral da reta? Seleciona para o lado direito do mouse, quando você seleciona, aparece aqui, ó, na linha de tendência, que você vai pedir justamente essa tendência aqui, né, como que esses pontos eles estão se distribuindo nessa linha, já que se trata de uma equação linear. Quando você pede isso, ele vai plotar essa linha e vai dar a minha equação geral da reta, tá? Essa linha, o que significa? Significa os pontos que esses valores de absorvância, né, correspondendo a essas amostras, eles estão dispersos. Quanto mais próximo dessa linha, né, esses pontos estiverem, melhor vai ser a qualidade do reagente que eu estou utilizando, né? Vai ser melhor a qualidade da minha curva padrão, né? Isso significa que essa curva ela é capaz, né,
quanto mais próximo, né, dessa linha, significa que ela é capaz de responder os meus resultados de uma forma muito confiável, tá? Aí aqui, ó, e agora, como é que eu calculo os resultados? Você vai precisar dessa curva, dessa equação geral. Deixa eu só dar um zoom aqui nela, né? Aqui nós temos a equação da reta. Então, a equação da reta é justamente aquela relação gráfica ali. É uma equação do primeiro grau, né, que nós vamos ter, que vai correlacionar a concentração e a absorvância. Esse valor de R2 aqui, ele é conhecido como coeficiente de correlação. Ele corresponde justamente àquela dispersão dos pontos. Então, quanto mais próximos de 1, significa que aqueles pontos estão mais próximos daquela linha que foi formada. Se você tem um R2 de 1 ali, bateu em 1, significa que seu reagente e a sua curva, elas estão perfeitos. Então, a sua possibilidade de obter erro, quando você calcular esses resultados, é zero. Só que, né, para você preparar uma curva padrão, você tem vários fatores que vão influenciar. Quem pesou a curva? Você. Você é um ser humano. Você está suscetível a erros. A balança que você usou estava calibrada, o reagente apresentava qualidade, tudo isso vai interferir na qualidade, né, da sua equação da reta. Mas olha aqui, eu consegui um coeficiente de correlação de 0,99. Isso é muito próximo de 1. Faltou 0,018 para fechar 1. Então, digamos que esse reagente está perfeito. Tá? E você vai justamente usar essa equação da reta para quantificar os resultados. Para isso, a gente precisa ter em mente algumas consideraçõezinhas. Tá? Então, primeiro delas, uma curva padrão, ela deve ter, no mínimo, 4 pontos para ser confiável. Para a Fernanda, eu pedi, prepare 10. No mínimo, ela tem que ter 4. Porque se ela tem 4, ela não é tão confiável assim. Então, quanto mais pontos eu obtenho, quanto mais próximo de 1, mais confiável, né, é a minha curva padrão, tá? Essa curva padrão, ela deve ser realizada sempre em triplicata, no mínimo. Ali eu mostrei só um resultado, né, único, mas o ideal é que seja em triplicata, para que eu retire uma média e a partir da média eu faça essa curva padrão. O ideal é que a absorvância da amostra esteja no meio dos pontos da curva. Vou já explicar para vocês o que significa isso. O coeficiente de correlação, que é o R2, deve estar próximo de 1. Deve-se sempre realizar um branco da amostra, que eu falei para vocês, né, do branco, que ele corresponde aos interferentes. Então, eu preciso quantificar esses interferentes para depois descontar da minha amostra. E sempre que eu for trabalhar com a curva padrão, se eu for precisar diluir uma amostra, ela depois, eu preciso considerar essa diluição nos resultados. Porque eu diluir significa que aquele resultado ele corresponde àquela amostra diluída, mas não é justamente a concentração real daquela amostra que eu tinha, tá? Só um minutinho. E agora, como é que a gente calcula, né? Eu vou realizar as análises e vou fazer a leitura das absorvâncias do branco e da amostra, né? Então, vou lá pegar, pese tal coisa, vou seguir o protocolo. Pese tantos gramas de amostra, dissolva nessa condição aqui, faça tal tratamento da amostra, deixe tanto tempo descansar, depois você vai ler no equipamento. Você vai seguir todo aquele passo a passo. Depois que você fizer a leitura, você vai calcular, tá? Aqui eu só peguei os dados de um dos meus artigos que mostra como foi que a gente fez, tá? Que ele descreve tudo o que foi que eu fiz, né, para poder fazer a análise dessa amostra. Então, aqui eu fiz, né, a determinação de compostos fenólicos em suco de uva. Eu peguei 25 microlitros da amostra, né, de cada suco de uva, misturei com 25 microlitros do reagente, folicilcaltor, depois adicionei carbonato de sódio, tá? Isso aqui é da metodologia, isso vai mudar para o tipo de análise que eu quero fazer. Só para mostrar para vocês, eu segui o passo a passo, incubei, deixei há tanto tempo. Depois eu li, ó, aqui, ó, que interessante, a absorvância a 760 nanômetros. Isso aqui vai corresponder à cor que a minha substância ela é capaz de absorver, tá? Onde é que eu pego essa informação? Na metodologia que você está seguindo. Nesse caso aqui, ó, foi de Pereira, Arruda e Pastore, tá? E aí, depois eu tenho que usar um branco, né? Como eu falei para vocês, nesse caso foi água. Preparei uma curva padrão
com diferentes concentrações de ácido gálico, que é o meu composto fenólico padrão. Coloquei as concentrações que eu preparei e depois eu falei, né, a forma que eu expressei os meus resultados, que foi miligramas de ácido gálico por 100 gramas de fruta. Agora vamos calcular, né, como foi que eu cheguei nesses resultados aqui. Coloquei um exemplo para vocês. Você fez a análise, fez a leitura da absorvância, fez aquela curva padrão, né, calculou lá no Excel, pegou a equação da reta, por meio daquela equação você vai calcular os resultados, tá? Então, digamos que as minhas absorvâncias, elas foram, né, eu fiz 3 tratamentos de sucos e vi, né, essas absorvâncias aqui, tá? Considere que isso aqui é uma média, tá? O ideal é que a gente faça em triplicado, como eu falei para vocês, tá? E essa amostra eu diluí 500 vezes para poder, né, ler no meu espectro. Vou explicar para vocês porque a gente fez isso também, tá? Então, eu peguei minha equação geral da reta, né? É aquela equação que correlaciona, né, o eixo X para o eixo Y. Lembre lá na minha, deixa eu pegar 2 canetas aqui para ilustrar. Você tinha aquela curva. Nessa curva, tem que colocar assim, né, porque está saindo o contrário. Nessa curva você tem o eixo X, que corresponde à concentração da amostra, e o eixo Y, que corresponde à absorbância. Ou seja, se eu quero descobrir o valor de X aqui, é só eu colocar o valor de Y na minha equação. Porque o meu X vai ser a minha incógnita, vou isolar ele e vou achar a concentração do meu produto. Não é difícil, tá, gente? Ó, então, aqui eu tenho minha absorbância, que foi o valor que eu li lá. Eu vou pegar essa absorbância, vou colocar aqui, ó, no valor de Y. Aí, se é X corresponde à concentração, eu só preciso isolar essa incógnita. Isolei X dos demais membros, fiz o cálculo dos demais, né, valores, achei o valor da minha concentração, tá? Aqui, ó, temos a equação geral da reta, digamos que eu peguei esse primeiro valor de 356, substituí pelo Y, para isolar, né, esse membro aqui, ele está somando, ele passa para o outro lado da equação, subtraindo, e esse que está, né, multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, tá? Então, aqui eu tenho essa relação, 356 menos 0,0115 dividido por 6,7172. Eu tenho o quê? X corresponde à minha concentração em miligramas por ml, significa que naquela amostra ali, eu tenho 0,051 miligramas por ml de compostos fenólicos. Tá certo? Não, eu preciso considerar a minha diluição. Por que eu faço essa diluição? Eu tenho uma curva padrão que ela vai de 0 a 100. E as minhas absorvâncias, elas estão indo, né, de encontro a esse valor de 0 a 100. Tá? Então, eu preciso colocar um valor que caia dentro desse intervalo. Porque se é um valor que ele está fora daquele valor de absorvância que eu consegui ler, eu não consigo ver qual que seria a concentração, porque ele está fora daquele intervalo. Então, imagine uma curva, tá? Aqui, os pontos da minha curva. As minhas concentrações estão dentro desses pontos. Digamos que a minha absorvância caiu aqui fora, a minha concentração estaria aqui fora também. Se ela estivesse aqui fora e minha absorvância está fora, eu não consigo fazer a relação. Quanto que seria? Então, o ideal é que caia pelo menos no meio, porque se cai próximo das extremidades, eu tenho uma maior percentual de erro, né? Porque está muito fora. Então, está meio que superestimado, ou se estiver mais baixo, está subestimado. Então, se está muito lá fora, o que é que eu vou fazer? Eu preciso diluir aquela amostra para que aquela absorvância ela seja diluída e caia. Lembra do princípio. Por isso que a gente precisa saber o princípio. Quanto menos concentrada a minha solução, menor a absorvância. Então, se eu tenho uma absorvância muito alta, significa que ela está muito concentrada. Eu venho, diluo, adiciono mais solvente ali, para que essa amostra se dilua e a absorvância vá caindo para cair dentro da curva. Por que precisa cair dentro da curva? Porque é justamente o intervalo que eu tenho os valores de concentração ali, e a partir dele eu vou conseguir calcular, tá? Então, considerando que eu diluí 500 vezes, eu preciso multiplicar esses resultados por 500. Ou seja, nessa minha amostra, eu tenho 25,5 miligramas por ml. Ah, mas eu quero expressar em 100 ml de suco. O que é que eu faço? É só multiplicar por 100, tá? Então, aqui, ó, significa que eu tenho... em 100 ml, se eu vou tomar 100 ml daquele suco, eu estou ingerindo 2.550 miligramas de compostos fenólicos, tá?
Tá vendo como não é difícil? Aí a mesma coisa eu faço para os outros valores de absorvância, né? Só que aqui eu vou substituir, ó, em P2 eu encontro que eu teria 2.676 miligramas por ml, enquanto em T3 eu teria 2.162. Ou seja, comparando esses resultados, o tratamento 2 que eu fiz no meu suco, ele é mais eficaz, né? Se eu quiser ter uma bebida, né, com a maior concentração de compostos fenólicos, tá? Então, é o que eu falei para vocês, o equipamento ele não vai dizer que eu tenho ali, aquilo que eu estou lendo é fenólico, e nem aquilo que eu estou lendo tem tantos por cento de fenólicos. Não. Ele vai dar um sinal que corresponde à absorvância. Por meio dessa absorvância, eu vou calcular os meus resultados. Tá? Aqui, só para mostrar uma outra forma de calcular esses resultados, principalmente quando a gente trabalha com determinação de atividade antioxidante. Aqui é uma outra curva padrão minha, de um resultado meu, quando eu trabalhei com óleo essencial de araçá. Eu fiz atividade pelo método DPPH. Eu posso calcular o resultado por meio da curva padrão também, né? Por meio dessa equação. Só que quando a gente trabalha com extrato e óleos essenciais, tem uma outra forma de expressar os resultados que chama sequestro de radicais livres, que é a chamada IC50, que corresponde ao quê? Qual é a concentração que a minha substância ela vai conseguir sequestrar 50% dos radicais livres? Né? Então, ele precisa sequestrar 50%. Então, qual que é a concentração que é capaz disso? Se eu tenho uma concentração que é capaz de sequestrar 50% desses radicais livres, eu posso alegar que essa minha concentração ela tem um potencial antioxidante. Tá? Então, diferente da curva padrão, né, que eu uso aquela equação da reta, eu vou usar essa outra equação aqui, que é aquela equação lá que eu mostrei lá no início. Então, você vai pegar a absorvância do controle, do branco, que deu 0,980, tá? Subtrair da minha amostra, que são essas absorvâncias aqui, que eu encontro, dividir pelo controle e multiplicar por 100. Quando eu faço essa relação, eu encontro que, se eu uso 90 microgramas por ml de óleo essencial, eu tenho um sequestro de 63,67% de radicais livres. Se eu uso 22, esse sequestro ele é menor, tá? Mas ele é ruim? Não, não é, porque está tão próximo aqui, né? Principalmente quando a gente trabalha com óleo essencial, que é um composto que ele é muito forte, o odor dele, o aroma. Então, se a gente vai aplicar no alimento, o ideal é que eu não use concentrações muito altas, porque ele pode mascarar, né, as propriedades sensoriais daquele alimento. Então, se eu tenho um sequestro aqui de 58%, está dentro das 650? Tá. Então, eu posso alegar que esse meu composto, ele tem um potencial antioxidante, tá? Então, falando de espectrofotometria, é basicamente isso, certo? Então, a gente não tem muita coisa. Ela pode ser aplicada para vários tipos de alimentos, né? Várias substâncias, várias amostras. E sempre no final, a forma de calcular os meus resultados é essa. Constrói uma curva padrão, vou pegar um padrão analítico, que tem aquela propriedade, construir a minha curva, a equação geral da reta, calculei e cheguei no meu resultado, tá? Então, espectrofotometria é basicamente isso. Agora a gente pode falar um pouquinho de cromatografia, certo? Vai ser um pouquinho mais rápido, porque eu falei para vocês, cromatografia é um mundo, que eu falei para vocês ontem. É uma disciplina de 90 horas, né? Vai depender do programa ou do seu curso, né? Mas eu fiz em 90 horas e ainda não foi suficiente para ver tudo, né? Então, imagine aí, você tentar resumir agora em 50 minutos que eu tenho de mini curso. Mas eu vou tentar aqui falar as partes mais importantes, porque que a gente usa, o princípio e mostrar algumas aplicações, tá? Então, só um minutinho. Antes de mais nada, eu trago para vocês essa figura. O que isso significa? Eu estou vendo várias figuras geométricas aí. Isso tem tudo a ver com cromatografia. Então, digamos que eu cheguei para Fernanda. Estou falando Fernanda, que é o único nome que eu lembro, tá? E diz, Fernanda, me diga quantos corações grandes, médios e pequenos vermelhos você tem aí. Você acha que você conseguiria contar? Talvez, com muita dificuldade, né? Mas, por exemplo, possa ser que por trás de alguma dessas figuras grandes aqui você tivesse um coração pequeno. Você não ia saber. E aí, se eu dissesse, conte para mim, seria impossível você contar. Aí eu disse, e agora? O que aconteceu? Eu mudei
é como se os corações eles fossem sendo arrastados para que fossem separados, né, e juntos mais para um lugar. Fernando, você consegue contar agora? Talvez. Possa ser que por trás desse coração grande eu tenha um pequeno, eu não vou ver. Eu não sei. Possa ser que por trás de uma outra figura geométrica dessa eu tenha. E agora? Talvez, mas ainda não. E agora? Ah, agora está mais fácil. Eu acho que eu consigo, tá? E agora? Agora está muito mais fácil você contar. Gente, isso aqui é cromatografia. É você pegar uma amostra que ela tem uma grande quantidade de compostos e para você analisar esses compostos, você precisa separar. Então a cromatografia vai fazer isso. Ela vai separar os compostos para facilitar o que a gente chama de resolução, para que quando eu consiga separar esses compostos, né, em determinados grupos, eu consiga contar mais facilmente, identificar o que é que eu tenho ali e contar. Então, isso é cromatografia. Aí agora eu chegarei para a Fernanda e dizia, né? Quantos corações você vê aí? Aí você ia dizer, foi fácil. Eu tenho 31 corações pequenos, tenho 16 corações médios e tenho 9 corações grandes. Então, o que é mais fácil? Você separar para contar ou você tentar contar lá no início? Tá? Então, imagine isso aí. Tá? Agora a gente pode entrar e falar um pouquinho da cromatografia. Então, a cromatografia do grego, croma, né, que significa cor, e grafém, grafia, é a mesma coisa que eu chamar de grafia em cores. Tá? Então, é como se eu fosse escrever em cores. Escrever o que eu estou vendo e quanto eu estou vendo. Quantos corações eu estou vendo ali? Ah, eu estou vendo coração vermelho, pequeno, médio e grande. Mas quantos? Aí eu vou descrever, tá? Essa cromatografia, ela passou por diversas etapas, né? Vários pontos, vários marcos foram importantes para o desenvolvimento dessa cromatografia. Mas eu trouxe apenas um deles, né? Que foi Tissot, que Tissot ele conseguiu separar pigmentos em uma coluna contendo carbonato de cálcio. Ou seja, ele queria analisar, ele pegou um extrato de plantas e ele queria verificar clorofila, A, B, outros pigmentos que você tem ali, se tinha carotenoide, se não tinha. Só que ele não conseguia quantificar, porque era um pool, né, desses compostos ali. Então, uma forma dele quantificar foi separando. Então, eu vou separar em frações e à medida que eu separar essa minha amostra, vai ficar mais fácil de eu pegar, né, visualizar se eu tenho tal composto ou não e quantificar quanto de composto eu tenho ali. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou, né, uma coluna de vidro aqui como essa, ele encheu de carbonato de cálcio, ele pegou a resina, colocou aqui, encheu essa coluna, pegou o extrato de plantas dele e colocou aqui em cima, tá? E começou esse extrato a descer. À medida que esse extrato ia se espalhando, esse extrato ia se separando em diversas cores, em diversos gradientes. Por quê? Algumas cores, alguns compostos, pigmentos, tinham uma maior afinidade com esse carbonato de cálcio do que, né, outros. Então, aqueles que tinham uma menor afinidade, eles passavam, né, mais rápido. Aqueles que interagiam mais, eles iam ficando retidos por mais tempo. Então, à medida que foi havendo, né, essa separação, ele foi coletando as frações aqui embaixo, pelas cores diferentes, e depois ele foi analisar para ver o que era aquilo ali, tá? Então, ele, nesse experimento, tentando separar a clorofila desses pigmentos, ele usou esse tipo de cromatografia que hoje é conhecida como cromatografia em coluna aberta, é uma cromatografia clássica, é um método clássico, e ele serviu de base para todas as cromatografias que nós encontramos hoje em dia, tá? Então, a cromatografia é um método físico de separação dos componentes de uma mistura, não é um método químico, tá? A gente vai separar por meio físico, os quais são distribuídos entre duas fases. Você tem uma fase estacionária, que é a fase que vai ficar parada, nesse caso aqui seria o carbonato de cálcio, e outra fase móvel. O que seria essa fase móvel? É justamente aquele solvente que vai estar presente naquele extrato. Então, imagine, ele colocou um extrato ali. Só que aquele extrato de plantas, ele estava dissolvido em alguma coisa. Ah, mas que coisa era essa? Era um solvente que tinha alguma interação com esses compostos, né? Para garantir que ele ia conseguir arrastar esses compostos aqui, tá? E aí, essa fase estacionária, né?
é composto por uma fase móvel, e essa fase móvel ele vai percorrer através dessa fase estacionária de uma forma que cada um dos componentes é seletivamente retido pela fase estacionária. Então, os componentes vão ficando retidos aqui, depois vai resultar em migrações diferentes desses componentes. Então, você vai ter um componente que ele vai migrar, né, de forma mais rápida, e um componente que vai migrar de forma, né, mais lenta. Tá? Aqui mostra o esquema de uma separação cromatográfica, né, e como que ela acontece. Então, aqui, digamos que você tem a sua coluna, essa coluna está recheada com um composto, e esse composto vai ter interação, né, alguma interação com o material que você quer analisar. Depois você vai passar uma fase móvel, né, que vai percorrer por essa fase estacionária, e por meio desse processo vai haver a separação. Por quê? Você vai ter compostos que, né, eles vão ter mais interação com a fase móvel e menos interação com a fase estacionária. Se você tem um composto que ele tem mais interação com a fase móvel, como por exemplo esse losango, ele vai se solubilizar mais rápido nessa fase móvel, a fase móvel vai arrastar ele pela coluna, e por ele ter uma menor interação com a fase estacionária, que é a que está dentro da coluna, ele vai passar mais rápido do que um outro composto que tenha uma interação, né, tanto com a fase móvel quanto com a estacionária, que tem uma interação mediana, ele vai ficar um pouquinho mais retido, mas depois ele vai separar. E aquele composto que tem uma interação mais forte com a fase estacionária, ele vai ficar mais tempo retido naquela coluna, né? Então, ele vai, por meio dessas interações físicas, a gente consegue fazer essa separação desses compostos, né? Que é justamente aquelas separações que eu mostrei para vocês naquela figurinha anterior. O esse está difícil? Tá um pouquinho. Faça aí uma analogia, tá? Eu não conheço Oricuri ainda. Eu vou conhecer. Eu sei que o IF ele é um pouquinho afastado, mas não é tanto da cidade. Então, digamos que vocês têm você e seu colega são estudantes do IF, aí de Oricuri. E aí você, né, vocês têm que ir lá no centro de Oricuri. Eu não sei se é longe, se é perto. Né? Aí diz, vamos ali no centro, vamos andando. Se for longe, vocês vão saber o quanto que é distante, né? Aí vai você e seu colega. Você não é aquele tipo de pessoa que gosta de ir nos lugares e fica se empalhando. Você quer ir, você já tem um foco. Eu vou, não vou parar em lugar nenhum. Seu colega é um pouquinho diferente. Ele gosta, ele vê um conhecido ali naquele meio e ele começa a conversar. Você não tem paciência e você vai andando. O que significa, fazendo analogia, né, com essa cromatografia? Vocês dois partiram do mesmo local, do IF, e foram lá no centro de Oricuri. Seu colega, ele encontrou um monte de conhecidos no percurso. E ele começou a parar com esses conhecidos. Então, imagine que esses conhecidos fossem o quê? A fase estacionária de uma coluna. Então, ele tinha uma interação com esses conhecidos, começou a conversar, então ele se empalhou. Então, digamos que ele perdeu aquela corrida. Você, digamos que você não tinha interação com aquela pessoa, meio que você não gostava daquela pessoa, aí diz, não vou esperar não, vou lá, eu não gosto de me empalhar, não sei o quê, e você foi andando. Lá na frente você vai chegar primeiro, seu colega vai chegar, mas ele vai demorar muito mais. Então, a mesma coisa que uma separação, né, cromatográfica. Então, você tem compostos que interagem mais com a fase móvel e compostos que interagem mais com a fase estacionária. É devido a essa interação que você consegue, né, fazer as separações para depois quantificar esses compostos, tá? Então, aqui eu tenho outra figurinha que mostra o esquema de funcionamento de um cromatógrafo. Então, aqui você vai ter a sua coluna, né? Você vai injetar a sua amostra, que no caso é o analítro, a que você quer injetar. É uma amostra composta de inúmeras substâncias, né, como eu mostrei para vocês. Você tem um recheio, esse recheio é a fase estacionária, e dentro dessas suas amostras você vai ter composto que vai interagir mais com a fase estacionária do que com a fase móvel. Então, esses que vão interagir mais com a estacionária, eles vão ficar mais retidos, tá? Saindo da coluna, aqui você vai ter, né, o detector. Esse detector nós vamos selecionar o comprimento de onda, que corresponde àquela cor, né, o que a gente já viu lá da espectrofotometria. E essa luz, ela está passando aqui, ó. Ela está passando diretamente no detector. Então, ela está sendo detectada.
você vai ter um conjunto que vai analisar e aqui embaixo você vai ter um registrador. Esse registrador, ele tá, deixa eu só colocar aqui essa caneta, ele está registrando esse sinal aqui, ó, que a gente conhece como linha de base. Essa linha aqui. O que significa isso? Que quando essa luz está passando aqui, significa que está sendo registrado um sinal. Então, se ela está passando, está registrando naquela linha, né, de forma reta, já que ela está passando continuamente. Aí, beleza, você começou a sua separação cromatográfica. Então, digamos que aqui ó, você já injetou alguns compostos. Provavelmente essas bolinhas aqui, ó, eles têm mais interação com a fase estacionária, enquanto os quadrados têm mais interação com a fase móvel. Por isso que esses quadrados estão na frente, né? Então, eles já estão em disparada. Ou seja, eles estão sendo separados, eles vão passar aqui pelo detector, né? Que vai detectar o sinal mais rapidamente do que do que essas bolinhas aqui. Uma outra figurinha. À medida que essas substâncias elas vão passando, o que é que acontece? Tá vendo essa linha que estava passando aqui? Ela não estava passando de forma contínua? Quando ela passava de forma contínua, o que que acontecia? A linha de base ela passava tranquilamente, de forma contínua. Quando a amostra está passando, essa amostra ela vai desviar essa luz. Ou seja, não vai passar a linha de base. Então, não está passando nada, não está sendo detectado ali. À medida que não está sendo detectado, está passando outra coisa, vai formando essa estrutura aqui, que a gente chama de pico. Por que é formado esse pico? Imagine, olha, aqui está passando sua linha de base. Então, está passando. Passou um sinal aqui, parou de ser detectado aqui, parou de ser registrado. Ou seja, está passando um sinal, é como se ficasse um vácuo. Mas ao invés de ficar um vácuo, essa linha vai subindo. Ela chega a tal ponto, quando chegar lá em cima, aí começou, né, menos a amostra está passando ali, a linha está conseguindo passar, né, a luz está conseguindo passar, né, voltando o seu fluxo normalmente. Então, essa luz vai descendo, até chegar lá embaixo e continuar a sua linha de base. Então, isso foi detectado, né, na forma de um sinal. É a mesma coisa que eu falei para vocês. O cromatógrafo vai me dizer, você está analisando, sei lá, deixa eu ver aqui um exemplo. Você está passando uma amostra de óleos essenciais. E o composto que está passando aqui é o citral, nesse exato momento. O equipamento não vai dizer isso. Olha, aqui está passando esse composto aqui. Não vai chegar aqui embaixo no sinal de registrador e vai dizer, ó, está saindo aqui citral, está passando agora. Ele não vai fazer isso, porque ele só vai detectar o sinal. Ou seja, ele vai detectar um sinal e esse sinal a gente vai converter no nosso resultado. Como que isso acontece? Né? Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, só para mostrar alguns tipos de cromatografia que nós utilizamos e elas partem desse mesmo princípio. Né? Você faz uma separação para depois você identificar esse composto. Depois que você identificou, você consegue quantificar. Tá? Então, existem diversas formas, cromatografia em coluna e planar. A planar ocorre em papel, em camada delgada. Dentro da coluna, nós temos de vários tipos, gasosa, líquida, supercrítica. Dentro da líquida, nós temos a clássica, que é aquela que foi feita por Tsuet, coluna aberta, e a Klein, né, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, que é a cromatografia que vai usar um equipamento, né, no caso, o cromatógrafo. Tá? A gente não vai falar sobre cada uma delas, a gente vai voltar mais a atenção para a líquida, tá? E aqui eu apresento para vocês um cromatógrafo, certo? Então, o equipamento é esse aqui. Aqui nós temos um cromatógrafo gasoso e aqui nós temos um cromatógrafo líquido. Qual a diferença deles? O gasoso ele usa como fase móvel gás, já o líquido usa como fase móvel líquido. Outra diferença, coluna. Isso aqui é a coluna de separação, onde contém a fase estacionária. Então, a coluna de um cromatógrafo gasoso é quase um fiozinho aqui, quase um arame, ele é bem fininho. Já a coluna, né, do HPLC, ela parece esse bastonete aqui. A diferença é que a do HPLC ela é bem menor, você tem colunas de 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, enquanto você tem colunas do gasoso que pode chegar a 120 metros. Né? Então, elas estão bem enroladinhas aqui, elas vão ficar aqui dentro do equipamento. E por que essas colunas são bem maiores do que as do HPLC? Porque o processo de separação, quando você usa um cromatógrafo gasoso, ele é muito mais demorado. Às vezes, você faz uma corrida cromatográfica que demora, sei lá, 2 horas.
E por demorar 2 horas, eu vou precisar de uma coluna muito mais maior, né? Mais maior, não, gente. Muito maior, desculpa. Muito maior para que haja a separação, né? Nesse decurso aí. Já no HPLC, as corridas são mais rápidas, os compostos eles são separados de forma mais rápida, e aí eu consigo usar uma coluna menor. Até porque também, no cromatógrafo gasoso, geralmente a gente vai usar amostras mais complexas, como, por exemplo, um óleo essencial, que ele é formado de inúmeros compostos, né? Então, por exemplo, eu fiz análise de um óleo essencial do manjericão que eu identifiquei 80 compostos diferentes. Aí eu faço análise do meu suco de uva, fiz análise de açúcares, eu detectei 5. Então, olha aí a diferença. Para sair 5 compostos é mais rápido do que se fosse sair 80 compostos, tá? E aí, falando da cromatografia líquida, né, de alta eficiência, ou High Performance Liquid Chromatography, que é o HPLC, né, do inglês, é uma técnica que ela vai utilizar como fase móvel um líquido e equipamentos sofisticados para separar os componentes de uma amostra pela interação desses compostos, tanto com a fase estacionária com a fase móvel. É o que eu mostrei lá do princípio de vocês. Eles são separados justamente por essa interação. Tem um composto que interage mais com a fase móvel do que a estacionária, ele vai sair mais rápido. E como é que ele vai sair? Como é que vai dar a resposta? No formato de picos, ó, que eu falei para vocês. Eu tenho aqui, ó, pico 1, pico 2, 3, mas o que significa isso? Que composto é esse? Eu não sei, o equipamento não vai dizer que composto é esse, tá? Mas tem como descobrir. Esse método, antes de falar, né, como que a gente descobre, ele é muito sensível, tá? Apresenta uma sensibilidade muito grande, então por isso que ele é bastante utilizado. Ele tem uma grande adaptabilidade, então ele consegue se adaptar a diversos tipos de amostras. A gente consegue separar compostos não voláteis, né, que são compostos aqueles que se volatilizam com maior facilidade. Nós conseguimos separar compostos termicamente instáveis, são aqueles compostos que eles não suportam altas temperaturas, e nós conseguimos aplicar essa técnica para várias substâncias de interesse, tá? Nós temos algumas vantagens e desvantagens. As vantagens é o tempo, é muito menor, alta resolução. O que significa alta resolução? Significa que nós temos uma grande capacidade, uma facilidade, né, de identificar esses picos que estão sendo formados ali, tá? Porque o ideal, deixa eu só voltar aqui essa imagem, o ideal é que os picos eles fiquem separados, porque se eu tenho picos juntos aqui, se eles vão se unir, eu não vou conseguir distinguir qual que é qual, tá? Então, o ideal é eu separar eles assim, ó, bem bonitinhos, assimétricos, né? Para que eu consiga depois identificar qual pico corresponde a tal composto. Análises quantitativas, além de identificar, eu consigo quantificar, eu consigo dizer quanto daquele composto tem ali. É um método muito sensível, totalmente automático, apresenta alta repetibilidade e versatilidade. Desvantagem, alto custo da instrumentação, como eu falei para vocês. Mais barato, ele custa 800 mil, 1 milhão. E depende, né? Tem uns que chegam a 4 milhões, 5 milhões. Vai depender da resolução, né, que ele pode oferecer. Eu tenho um colega, eu tenho um amigo lá da Unicamp, que ele é do laboratório de análise e ele trabalha com cromatografia. A professora Helena Godoy, não sei se já ouviram falar nela, ela é conhecida nacionalmente e internacionalmente na área de análise. E ela tem os melhores equipamentos no laboratório dela. Ela tem um lá que custa 4 milhões de reais. Mas para a amostra dele, ele não estava conseguindo, ainda assim, separar o composto de interesse dele para poder analisar. Ele trabalha com identificação de... Meu Deus, como é que chama? Migração de compostos. Então, ele estuda embalagens que liberam, né, dependendo do tipo de processamento, ela vai liberar algum composto, né, que apresenta algum potencial indesejável contra a saúde do consumidor, tipo um composto cancerígeno, e ele identifica por meio da cromatografia se aquela amostra, naquela determinada condição, que a empresa, né, determina que seja conservado ou seja tratado, se ela não está liberando compostos, né, que apresentem problemas ao consumidor. E, tipo, ela tinha um equipamento de 4 milhões de reais, imagina, e não conseguia separar. O que foi que ele fez? Ele disse, vou fazer um intercâmbio. Ele teve que ir para fora, ele está lá no México, eu acho,
na Espanha. Ele está na Espanha porque lá eles têm um equipamento que, ao invés de ele ter um tipo de leitor, que esse é o equipamento que essa professora tem, ele tem 4 leitores diferentes. Tá? Então, ele consegue uma resolução maior, então ele consegue identificar melhor se aquele composto, se aquela amostra tem aquele composto ou não. Tá? Esse equipamento tem um alto custo de operação e manutenção. Recentemente, no meu laboratório, o outro HPLC, nós temos 2. O outro, ele teve um problema no detector. Para comprar o detector era tranquilo, R$6.000. Beleza, o professor tem dinheiro? Tem dinheiro, vamos comprar, é o jeito. Aí você precisa de um técnico especializado, é a pessoa da empresa que precisa ir lá para trocar. Só para o rapaz ir lá era R$8.000. Então, era mais caro do que a peça. Então imagina a manutenção de um aparelho desse. Então a gente tem que ter o maior cuidado. Difícil análise qualitativa, né? Não é tão fácil assim você analisar, né? A gente apanha bastante desse equipamento. Nós temos a falta de um detector universal sensível, que é aquele mesmo detector que ele consiga analisar ao mesmo tempo, né, vários tipos de amostras, e a experiência no manuseio. Tá? Então, geralmente, quando você compara, a minha professora de cromatografia, ela falava, e eu achava que era mentira, né? Ela dizia, ó, você trabalha 1 mês no cromatógrafo gasoso, você já sai de lá dando aula. Você trabalha 6 meses no HPLC, na cromatografia líquida, e você não sabe para onde vai. E realmente, assim, eu apanhei bastante, acho que eu passei uns 3, 4 meses para operar o equipamento, para começar a entender realmente como funcionava. E hoje, assim, eu já entendo um pouquinho dele. Tem uma amiga que estava trabalhando com outro HPLC que a gente tem lá, ela passou 4 meses para colocar ele para funcionar, que não estava nem conseguindo ligar e colocar para funcionar. Os outros alunos que trabalhavam com ele já tinham saído do laboratório há 10 anos e não tinha mais ninguém que estava mexendo nele. Então, assim, a experiência para você adquirir é muito tempo, né? Mas depois que você adquire, você vai matando as charadas ali, tá? Mas aí tem as suas vantagens, né? A gente tem muitas análises que a gente pode determinar por meio da cromatografia. Aqui são apenas algumas delas, ó. Ácidos nucleicos, orgânicos, açúcares, pigmentos naturais, corantes artificiais, antibióticos, polissacarídeos, enfim, todos esses. Mas o mais interessante é que você não vai quantificar isso aqui como total. Não, você vai identificar cada composto que tem dentro desse aí. Então, digamos que dentro dos açúcares eu tenho glicose, frutose, maltose, eu consigo identificar todos esses açúcares. Digo, ó, tem tantos por cento de maltose, tantos de glicose, tanto de frutose. Eu não vou calcular como um todo, tá? Tem antibióticos, polissacarídeos, a mesma coisa eu vou fazer para todos esses, tá? E aí, só para mostrar para vocês, né, o funcionamento, você vai ter uma fase móvel, você vai ter o solvente, a bomba que vai entregar. Essa fase móvel vai passar pela coluna, essa coluna vai separar, depois você vai detectar esse sinal e você vai converter esse sinal, né, em cada componente. A coluna, ela é uma das partes mais importantes do cromatógrafo, tá? Não estou dizendo que ela é a mais importante, todas elas, né, elas têm sua importância. Mas a coluna é a mais importante porque é nela que vai acontecer o processo de separação. O detector também é muito importante, tá? Assim, hoje, por ser um minicurso, não dá para a gente falar. Então, eu lembro que quando eu fazia cromatografia, a gente tinha uma aula inteira só para tipos de colunas. Porque cada coluna, né, tem um tipo diferente, vai depender do tipo de cromatografia que você vai fazer, o tipo de análise. Da mesma forma que nós temos uma aula só para detector, uma aula só para injetor, né? Então, assim, é muita coisa, é um universo, tá? E aí, né, esse é o exemplo que a gente chama de cromatograma. É assim que os nossos resultados eles saem no equipamento. Então, você tem um momento que a amostra foi colocada, termina a corrida, os compostos eles aparecem dessa forma. O Acer, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Como é que eu vou calcular agora? Aí a gente vai voltar nos padrões analíticos, tá? Por isso a gente precisa fazer alguns pontos importantes, certo? Primeiro deles, tempo de retenção. Corresponde ao quê? Ao tempo gasto por um componente desde a sua injeção, até a sua detecção na saída do sistema. Vou já voltar para essa informação. A segunda é padrões analíticos, usados para fins de comparação e identificação do composto detectado. Lembra o que é padrão analítico, é aquela substância pura. Então, lá no cromatógrafo está saindo sinal, né? Está saindo esse sinal aqui que corresponde ao bisfenol A.
Mas como é que eu vou saber que isso aqui é bisfenol A? Aí eu preciso usar um padrão analítico. Então, eu vou lá, eu compro aquele padrão analítico, faço uma solução daquele padrão analítico, vou injetar no meu equipamento. Vou usar as mesmas condições que eu usaria para a minha amostra, né? Que a amostra vai vir em seguida. Injetei aquele padrão, ele vai começar a correr, ele vai ser separado em algum ponto. Separado, nesse caso, como só tem um padrão, ele não vai ser separado. Ele vai passar pelo detector e vai sair aquele sinal, né? O detector desvia a luz, vai registrar aquele sinal. Esse sinal ele vai acontecer no que a gente chama de tempo de retenção, que é o tempo gasto, né, por um componente, desde o momento que eu injetei no cromatógrafo até que ele seja detectado lá na saída do sistema. Então, digamos que eu injetei a minha corrida, sei lá, eu digo, vou fazer uma corrida cromatográfica de 60 minutos. Eu detectei o bisfenol A e digamos que esse bisfenol A saiu logo aqui, ó, com 5 minutos. Ou seja, eu sei que o meu composto bisfenol A, quando chegar naquele determinado ponto, naqueles 5 minutos, aquele composto vai sair. Seria a mesma coisa se eu injetasse a amostra. Então, injetei a minha amostra, se apenas o meu composto de interesse é o bisfenol A, eu só vou me atentar a ele, a não ser que eu queira caracterizar todos os outros. Injetei a minha amostra, né? Olha aqui, ó, tanto de picos que eu tenho aqui presente. Cada pico desse é um composto. Mas como é que eu vou saber qual que é o bisfenol A? Aí eu não injetei o padrão antes, o padrão não saiu com 5 minutos, 6 minutos, usando aquela mesma condição que eu usei. Como eu estou usando a mesma condição, o pico que sair aqui, ele corresponde àquele composto padrão. Então, é assim que eu identifico. Olha aqui, ó, esse aqui é o bisfenol A numa amostra de cogumelo. Aqui, ó, numa amostra de abacaxi, ó, eles estão saindo no mesmo tempo. Aqui é uma amostra de tuna, meu Deus, acho que é sardinha, atum. Atum. Então, aqui, ó aqui, está saindo o bisfenol A. Esse identifiquei, certo. Agora eu sei que esse é o bisfenol A. Beleza, tem bisfenol A na minha amostra? Tem. Aí eu digo, quanto de bisfenol A tem? Como é que eu vou quantificar isso? Novamente, volta a quantificação por meio da curva padrão. Utilizada, né? A gente vai utilizar a área dos picos, que corresponde a toda essa região aqui, tá? Lá na espectrofotometria eu tenho um sinal na forma de absorbância. Aqui eu tenho área. Essa área aqui, ela vai ser detectada, no meu computador vai sair quanto que corresponde a essa área aqui, né? Ela vai dar um sinal em nanocoulombs, aí diz, ó, sua área é essa, você vai conseguir detectar por meio dessa área aqui. Aí eu pego, uso essa área, depois, por meio da curva padrão, eu vou calcular o meu resultado. Vamos fazer isso? Aqui eu trouxe um exemplo do material que eu trabalho hoje em dia, né, que é a isomaltulose. Essa isomaltulose é um açúcar que eu produzo usando uma enzima. Então, eu pego uma enzima, né, produzida por um micro-organismo, coloco numa solução de sacarose, que é o açúcar cristal. Essa enzima ela vai pegar essa sacarose e vai converter em isomaltulose. Ela vai transformar nesse outro açúcar. Aí, beleza. Quando eu coloco lá na minha reação, deixo aquele tempo correto, aí eu digo, e agora? Será que produziu isomaltulose? Como é que eu vou saber? Aí eu vou quantificar, né, por meio da cromatografia. Então, primeiro passo, curva padrão, peguei a isomaltulose, comprei o padrão analítico de isomaltulose, injetei essa isomaltulose em diferentes concentrações, ó, de 10 a 600, né, microgramas por litro, eu acho, ou por ml, não sei, vai aparecer já já. Preparei aquelas soluções, as mesmas que eu pedi, né, para a Fernanda preparar, só que agora eu estou fazendo no cromatógrafo. Medi as áreas, olha as áreas aqui, os valores das áreas, né, em triplicata, tirei uma média. A partir dessa média, plotei a minha curva padrão no Excel, e aí eu tive essa minha equação da reta. Por meio da equação da reta, eu vou calcular o meu resultado de isomaltulose. Tá? Então, nós temos aí o uso geral da reta. Olha o coeficiente de correlação, como está excelente. Principalmente porque eu estou usando um cromatógrafo, que é um equipamento muito sensível. Tá? As áreas, elas foram de 0 a 140. Né? Então, o ideal é que quando eu for analisar a minha amostra, a área da minha amostra, ela caia entre esses valores aqui. Ó. Ela caia, idealmente, entre 60 e 80. Porque se a minha área da minha amostra ela vai lá para 200, por isso que eu falei que eu ia explicar para vocês, ó, se ela está aqui em 200,
eu não tenho uma relação, mas 200 aqui, ó, corresponderia a qual concentração? Eu sei que é acima de 600, mas qual? Já que eu não tenho uma faixa aqui. Ah, se cair em 200, qual é o ideal? Dilui a amostra, para que a amostra caia, né, numa área que esteja aqui no meio, e aí depois eu consigo quantificar, porque eu sei, ó, se caiu entre 60 e 80, eu sei que está aqui, ó. A concentração de isomaltulose está entre 240 e 400, tá? Que é a mesma coisa, o Y corresponde à área e o X, ele corresponde à concentração. Se eu substituo a área de Y, né, pela área, eu acho o valor de X, tá? Então, aqui, né, como é que eu faço no laboratório? Então, cheguei lá no meu laboratório e disse, eu vou converter sacarose em isomaltulose. Eu peguei a sacarose, pesei 35%, fiz uma solução 35%, que é a mesma coisa que dizer que essa solução, lembra da química, né? 35% significa que eu tenho 35 gramas de um soluto em 100 ml de solvente. Então, eu tinha 35 gramas de sacarose em 100 ml de água. Que é a mesma coisa que dizer que eu tenho 350 gramas por 1000 ml. Aqui eu só converti, ó. Digamos que eu fosse pesar 1 litro, eu tinha que pesar 350 gramas, né? 35%. Que se eu converto para 350 miligramas por litro, corresponde em 350 mil miligramas por litro. Esse miligramas por litro é a mesma coisa que isso aqui, ó, tá vendo? A diferença é só a unidade. E aqui, 1000 ml por litro, miligrama por litro. Por que eu preciso saber isso? Porque a minha curva padrão está entre 0 e 600. Então, se eu partir de uma solução que tinha 350 mil miligramas, eu preciso diluir essa solução para que ela caia e esteja em uma faixa entre 0 e 600, né? Porque eu sei que ela estando entre 0 e 600, a minha área vai estar dentro desses valores que estão dentro da minha curva padrão. Aí eu consigo quantificar, tá? Então, aqui só para mostrar como foi que eu fiz a reação, eu tinha a solução de açúcares, diluí, né? Depois que foi convertida, diluí ela. Eu tinha 2 ml, diluí por 1000, eu diluí 1000 vezes. Por que eu diluí 1000 vezes? Porque eu quero que esteja entre 0 e 600. Então, 350 está entre 0 e 600. Como é 350 mil, eu diluo, corto 1000, né, diluo. Para diluir 1000 vezes, ó, 2 ml, que foi a solução que eu preparei, dividido por 1000. Então, eu pego 0,002 ml dessa solução, coloco no Eppendorf e completo o resto com água. Isso é química básica do ensino médio, tá? Isso aqui a gente vê lá no 2º ano do ensino médio. Diluição de solução. Depois eu injetei no meu cromatógrafo, fiz a separação e quantificação. Como é que eu vou quantificar? Curva padrão, né? Obteve-se as seguintes áreas. Eu usei, né, essas duas bactérias. Lembra que eu falei para vocês? Eu uso uma bactéria que produz uma enzima para converter o açúcar. Aí eu estava né, nesse estudo, eu queria comparar. Qual é a bactéria que converte melhor a sacarose em isomaltulose? Aí eu fiz a relação das duas, para cada uma dessas bactérias eu obtive as seguintes áreas. Agora é só substituir, ó, Y, eu pego essa primeira área, 53,76, faço a substituição, isolo a incógnita, né? 53 menos 4,91, X é igual a 236,67 miligramas por litro. Então, por litro eu tenho isso aqui. Ah, mas tá certo o resultado? Não, eu diluí 1000 vezes, tá? Preciso considerar a minha solução. Então, ou seja, eu consegui 236.677 miligramas por litro. Se eu partir de 350 mil miligramas, a quantidade de açúcar que eu converti, né, em isomaltulose foi essa aqui, tá? Então, aqui, mais uma vez, usando as outras áreas, tá? Eu faço a mesma coisa. Vou me atentar a isso, devido ao tempo. Mas é só substituição e calcular esses resultados, tá? Então, aqui eu tenho 235 mil, 284 mil, 286 mil, tá? Então, comparando agora, eu fiz aqui, ó, peguei dois valores e eu vi que a minha bactéria, né, Serratia plymoutica, que produz a enzima que converte a sacarose ou maltulose, ela converte melhor o açúcar do que a ervilha, tá? Partindo do pressuposto que antes eu tinha 35 mil miligramas por litro, aí, digamos, agora eu sei quanto foi convertido, né? Porque eu identifiquei lá no cromatógrafo. Aí eu digo, e agora? Mas digamos que eu quero ver o percentual de conversão.
aí é muito simples, né? Eu faço apenas uma regra de 3. Se 350 mil, que era a minha quantidade inicial, correspondia a 100% dos açúcares, e que era a solução de sacarose, eu consegui converter 236 mil, o meu valor de X, né, corresponde à quantidade de isomaltulose convertida. Então, X é igual a 67, né, 0,62, que é a bactéria de Yersinia, né, e a Serratia plymoutica, fazendo a mesma relação, ela converteu em até 81,18%. Então, só para mostrar para vocês que, novamente, a forma de calcular esses resultados, ela é fácil, né? Depois que você já identificou, depois que você já validou o seu método, depois que você sabe que aquele pico que está saindo ali é, por exemplo, a isomaltulose, eu digo, isso aqui é a isomaltulose. Detectei, agora eu vou quantificar. Tem a minha curva padrão, leva para a equação geral da reta, vamos quantificar e tudo certo, tá? Então, agora só para mostrar para vocês alguns estudos que a gente usa, né? Aqui é um artigo que nós desenvolvemos no laboratório. Eu consegui contribuir também. Nós imobilizamos essa bactéria, né, a Serratia, para converter a sacarose isomaltulose. Aqui é só uma forma de expressão dos resultados, mas só para mostrar que a gente conseguiu identificar, né? Geralmente não é assim que a gente expressa os resultados de cromatografia, mas como a gente só estava analisando uma resposta, que no caso era a isomaltulose, eu fiz um processo de otimização para poder verificar a melhor condição, tá? Esse aqui é um outro artigo que eu tive a oportunidade de contribuir também, né? Onde nós desenvolvemos um vinho de mangaba, e esse vinho de mangaba a gente queria ver a composição dos fenólicos, né, que tinha ali presente. Então a gente identificou por meio da cromatografia, né, todos os compostos fenólicos que a gente tem aqui, ó, por exemplo, ácido salicílico, rutina, catequina, em 4 concentrações diferentes, formulações diferentes desse vinho, e aqui nós temos as quantidades, né? Então, se vocês tiverem interesse também ler o artigo, ele foi publicado no Journal of Food Processing and Preservation. Depois eu posso até passar para vocês esses estudos, caso alguém se interesse, certo? Aqui é um outro artigo, oriundo da minha tese, né? A gente fez o revestimento em uva de mesa, da variedade Itália, e lá, ao invés, né, eu poderia fazer, por espectrofotometria, açúcares totais e redutores, né? Eu poderia quantificar quanto que tinha. Mas eu disse, a gente tem um cromatógrafo aqui, eu consigo ver qual que é o teor de glicose e frutose. Então, para mim, era mais interessante indicar, né, os próprios açúcares redutores do que indicar os açúcares redutores totais. Então, por meio da cromatografia, eu identifiquei glicose e frutose em 11 tratamentos diferentes, né, de revestimentos que a gente realizou, para poder mostrar que a gente também detecta esses açúcares, certo? Aqui é um outro artigo meu, oriundo do meu mestrado, que a gente fez a composição química de óleos de araçá, né, que tem como nome científico Psidium cattleyanum, e óleo essencial de goiaba, né, Psidium guajava. E aí eu fiz análises antimicrobianas e antioxidantes. Para essa análise aqui, a gente não usou cromatografia líquida, a gente usou gasosa, tá? Então, como eu falei para vocês, devido à maior complexidade de compostos, a gente precisava usar uma outra técnica. Tá? Então, a gente conseguiu identificar os compostos aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, mas eu tenho o beta-ocimeno, beta-cariofileno aqui, por exemplo, cadineno. Então, a gente identificou qual que eram os compostos que a gente tinha e aqui o percentual de cada composto, ó, que eu tinha ali presente. A gente fez a comparação do óleo essencial de araçá e o óleo essencial de goiaba. E aqui é um outro artigo também que nós publicamos, né, de uma amiga minha, também fui contribuir com esse artigo, e a gente fez a microencapsulação do óleo, né, de óleo essencial de capim-limão, e a gente usou esse óleo como conservante natural em queijo coalho, tá? Mas só para mostrar que a gente fez a identificação dos compostos desse óleo essencial de capim-limão, e nós identificamos como compostos majoritários, que são aqueles que estão em maior quantidade, né, esses compostos aqui, ó, o beta-citral, o alfa-citral, e usamos a cromatografia, né, gasosa também. Então, só para mostrar para vocês que é uma técnica que a gente, além de identificar um composto, a gente consegue quantificar, tá? Então, com base no que foi falado desde ontem para hoje, a gente pode fazer algumas considerações finais desse mini curso.
Como o uso da instrumentação apresenta versatilidade em inúmeras sub-áreas da ciência e tecnologia de alimentos, como a gente viu, e isso pode se ampliar para outras áreas, como as ciências agronômicas e ciências farmacêuticas. O uso da instrumentação não deve substituir totalmente os métodos convencionais, tendo em vista que esses são utilizados para a certificação da qualidade dos alimentos. Como eu falei para vocês, a gente não pode abominar um método convencional, já que ele também ajuda no processo de fiscalização. E, por fim, a instrumentação está em constante evolução, buscando a melhoria da qualidade dos materiais analisados. Então, por isso que os equipamentos estão cada vez mais, né, sendo melhorados, para a gente verificar essa questão aí. Então, antes de encerrar, eu gostaria de convidar vocês a conhecer, né, mais sobre as nossas pesquisas que desenvolvemos no nosso laboratório, que é o Laboratório de Bioquímica de Alimentos. Aqui nós temos o site do laboratório, lá vocês encontram todas as informações de pesquisas que nós temos, de um blog que a gente faz também, né, trazendo notícias bem interessantes. Tem os artigos que a gente costuma produzir, tem um contato, caso você queira fazer um orçamento de uma análise, você também pode entrar em contato a partir de lá. E temos também as redes, né, no LinkedIn, no Instagram. O Instagram é muito interessante para quem usa o Instagram, tá? Dê uma olhadinha lá, porque a gente faz umas coisas bem bacanas, mostrando de alguns pontos interessantes, né? Algumas coisas que estão em novidade aí na ciência, né? E temos também o nosso Facebook, tá? Então, diante do que foi exposto desde ontem para hoje eu considero encerrado o nosso mini curso. Agradeço muito a atenção de vocês. Deixo aqui os meus contatos de e-mail, caso vocês queiram entrar em contato para pedir algum auxílio, alguma ajuda, se eu puder ajudar, né? Podem entrar em contato, não se acanhem, e é isso. Com isso, agradeço a atenção. Só encerrar a apresentação e agora me coloco à disposição de vocês. Weise, muito obrigada pela sua apresentação. Você tem uma didática muito boa, viu? Porque obrigado, não é fácil conseguir passar um conteúdo desse, né? Cheio de realmente detalhes, e você conseguiu passar de uma forma muito didática mesmo, assim. A gente conseguiu, não vou dizer a você que eu vou saber reproduzir, mas que eu consegui entender o que você disse. Perfeito. Né? Eu consegui acompanhar, assim, fiquei muito feliz de ter se escolhida, né, para ser mediadora do seu minicurso. Não imaginava o tanto que eu ia aprender, né, que ia ser válido para mim, né, assim, e também para os demais colegas que estão participando, né, o seu minicurso, né. Então, só tenho realmente a parabenizar e agradecer, né, e dizer que você vai longe, viu? Eu que agradeço, professora. Tem muita didática, né, assim, parabéns mesmo. Sim, aqui teve a Fernanda que fez uma pergunta. Sim, Melina, a frequência está aqui, está aí no chat. Ela perguntou se o único jeito era comprar para fazer eu não sei em que ponto foi que ela colocou. Eu acho que é o padrão analítico, né? Pode confirmar, Fernanda? Se é o padrão? São os padrões analíticos, ela está dizendo aqui, ó. Se o único jeito é comprar, se tem como desenvolver no laboratório e se tem como confiar também na pureza, caso seja desenvolvido. Tem. Você pode, sim, desenvolver em laboratório. Lá, no meu laboratório ao lado do meu, da professora Helena Godoy, tem a Letícia. A Letícia, ela fez, eu acho que, um padrão a partir de pimentão. Eu acho que a partir do pimentão ela conseguiu fazer o padrão de capsicum é o gênero, né? Mas foi algum composto que tem no pimentão que ela precisava analisar, que precisava coloração verde, ela conseguiu produzir em laboratório a partir dessa extração. Eu acho que carotenoides também, tem um pessoal que conseguiu produzir lá, porque realmente são padrões muito caros, assim, é absurdo. Tem padrão que chega a 25 mil reais, 1 grama de um padrão. Então, imagina, se você não tem condição no seu laboratório, é bem difícil. Mas tem gente, sim, que consegue, e sim, dá para confiar na pureza, vai depender do tratamento que você faz. Assim, depois que você faz esse padrão, você precisa fazer testes, né, e verificar a qualidade desse material, tá? Então, o ideal seria depois você comparar com o padrão analítico, mas imagina, se a sua ideia eu vou preparar um padrão para não comprar. Como é que eu vou comparar com um padrão que eu não tenho? Aí você entra em contato com algum laboratório, né,
de química que possa fazer essa determinação de grau de pureza para poder verificar para você. Mas é sim possível você obter padrões em laboratório. Obrigada. Deixa eu só copiar aqui de novo o link da frequência, porque teve alguém que não... Tranquilo. A palavra-chave é instrumentação 2, tá, Melina? Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar? Ou nós podemos encerrar por aqui, porque o ex deve estar cansado também, né? 2 horas aí falando, a gente fica exausto. Oh, e eu tenho uma palestra ainda hoje de tarde. Em outro IF, é no IFPE agora. Pronto, pois então vou encerrar aqui para que você possa também descansar um pouquinho, né? Tranquilo, Na professora. sua palestra depois. E assim, muito, muito obrigado, viu, Eiser? Não, eu que Sucesso aí para agradeço a você. paciência de Espero vocês. vê-lo em breve, né, pessoalmente aí nos IF Sertão. Vamos sim, vamos sim. Pode pegar meu WhatsApp, tá, professora? Com a Alba, com o professor George. Ah, eu vou pegar com a aba. Vou falar com ela mais Pronto, tá tarde e certo. pego com ela, viu? E é Tá, isso. pois um Eu abraço, que viu? Qualquer agradeço mais coisa uma também, vez. estou à disposição, viu? Tá bom, professora, tá certo. Muito obrigado, viu? Tchauzinho. Tchau, pessoal. Até a próxima.